Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, onde eu te mostro técnicas que vão dobrar a tua velocidade no desenvolvimento de software e, de quebra, ainda te tornar um profissional diferenciado no mercado. E dando sequência nessa série de vídeos onde eu desenvolvo o coração do software e aplico os padrões que ajudam com que a gente acelere, entenda e tenha segurança no que efetivamente a gente escreveu e as regras que deveriam estar cobertas por aquele código que está sendo produzido. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, antes de dar sequência a esse terceiro vídeo, que hoje vai ser muito interessante. É uma parte do desenvolvimento que eu gosto muito, que é a representação das regras de negócio e as possibilidades, né? E aqui eu mostro a importância da entidade e, principalmente, como definir já pensando em novos padrões, em outras técnicas que vão ajudar a manter a organização com o passar do tempo, que é a parte mais difícil, porque o negócio muda e a gente precisa que o software mude também. Mas, né, é difícil manter a consistência com o passar do tempo e a evolução natural do negócio e também do software, tecnologia, enfim, de tudo isso. Beleza? Antes de começar, então eu gostaria de convidá-los aqui, esses códigos que eu estou escrevendo, eu estou usando como base o TheFlow, né, o Domain Flow, ou seja, um framework especializado, aberto, especializado para te dar o suporte na criação da camada de negócio e da infraestrutura de persistência desses objetos que você tiver mapeado. Então, dá uma olhadinha que vai ser bem interessante. Nasceu como um projeto para entender e explorar as possibilidades em termos de padrão, mas hoje ele está com uma API bem interessante, bem madura, que dá uma produtividade, um suporte bem legal para a gente desenvolver usando o DDD como estratégia, né? Beleza? Então tá, dando sequência aqui, no vídeo anterior, eu explorei um pouco mais da escrita de testes da entidade, só que eu aproveitei, né, apresentei o padrão teoria para a gente, o padrão de externalização dos dados dos dados do teste, né? De quebra, eu incluí também o uso de factoring methods para dar um contexto melhor para a criação dos objetos, né? Afinal, esse padrão já estava sendo usado nos VOs e eu passei a usar também da entidade. Por que hoje é tão importante esse vídeo? Deixa só eu reconfigurar esse teste aqui. Vamos aqui. Eu vou na entidade primeiro. Então tá aí a entidade, produto. Se vocês observarem, né, como eu falei, a entidade em relação ao VO, ela tem uma identidade, ou seja, ela é identificável. Ela é identificável, você pode persistir e recuperar a partir dessa identificação dela, né? Ou seja, ela pode, dentro de um determinado contexto, distinguir dois objetos do mesmo tipo. Já o VO não. O VO, ele pura e simplesmente, se é moeda, é moeda. A moeda vai estar associada a alguma coisa e deu. Pode ser uma propriedade ou até pode ser um objeto relacionado, né? Mas se ele estiver representando o VO, o ID dele, né, não vai ser mais que uma propriedade operacional, né? Sempre que eu falar operacional, é porque é uma propriedade que não tem relevância para o negócio, mas sim para a ferramenta em si. A versão da entidade é uma propriedade operacional, ou seja, eu identifico a versão desse produto, no caso, a versão desse objeto produto, né, conforme ele for evoluindo no uso do software, né, com o passar do tempo. E
Porque eu deixei um vídeo só para explorar. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu quero tratar especificamente da entidade, mas eu quero olhar para ela do ponto de vista estratégico. A entidade é um objeto base, porque é ele que a gente salva, é ele que a gente persiste. E, ao mesmo tempo, dependendo de como se modela as entidades, é muito comum que a modelagem, devido ao estilo de projeto de software antigo, que muitos começavam com os DFDs, e aí se criava o MAR, né, o mapa de entidade e relacionamento. Então, nós criávamos aquele monte, identificávamos as tabelas, normalizávamos, né, aplicávamos todas as regras, e aí com isso se criava um modelo de domínio, digamos, um modelo de entidade universal, um modelo para toda a aplicação. Só que esse modelo para toda a aplicação, ele acaba se tornando um anti-pattern. Até o Martin Fowler fala isso, onde ele apresenta o Domain Model, né? E é por isso que eu estou trazendo o Domain Model e não estou falando de modelagem de agregação, em modelagem de domínio com a visão de DDD puro e simples. Eu estou voltando um pouquinho e trabalhando com a modelagem de entidade normal que todo software usa. Todo software que vai operar, que vai salvar alguma coisa, ele tem entidades que precisam ser mantidas, né? Mantida aquele fluxo, incluir, alterar, deletar, enfim, carregar. E aí, com isso, quando se modela sem olhar para o contexto da entidade ou para o tipo da entidade, eu vou chamar de tipo para não criar nenhuma associação com padrões que são mais elaborados e mais difíceis, que dependem de uma percepção mais apurada para se identificar as entidades, mas olhando pura e simplesmente para a entidade com as ferramentas que a gente tem, já é possível identificar o que eu vou trazer aqui. Então, como é que se evita a criação de um modelo de domínio ou de um mapa de entidade de relacionamento muito grande, ou seja, para a aplicação inteira? A gente consegue se proteger criando contextos, só que não é bem criar, é mais identificar. E essa identificação se faz com base nos requisitos. De preferência, com base na jornada da aplicação. Você meio que dá palpites de contextos e conforme o fluxo de informação vai sendo executado, né, conforme você vê onde eu crio, onde eu altero, quem interage, conforme você exercita as operações, aí você identifica exatamente as fronteiras, o ponto onde aquela informação ela muda de layout. Quando eu falo informação, o que a gente persiste? Se a gente persiste a entidade, então eu estou falando exatamente da entidade. Quando essa entidade muda de forma, quer dizer que mudou o contexto do sistema, ou seja, mudou o departamento, mudou a empresa, ou seja, no negócio, mudou a área, de maneira que aquela estrutura que estava ou que está desenhada para aquele objeto naquele momento, ela não é mais importante para aquela área seguinte. Tá, Adriano, mas poxa, como é que é isso? Não tá claro. Então vamos lá. Dentro da nossa realidade aqui, estou fazendo um inventário. Então vamos imaginar um e-commerce. Eu tenho o inventário de produtos que eu vendo e eu tenho um carrinho de compra, que é quem vai comprar esse produto. Então, para eu manter os produtos que eu vou vender, eu preciso saber o preço de produção dele, o meu custo, né? Eu preciso saber as dimensões, porque isso vai influenciar em frete. Eu preciso saber uma série de informações técnicas desse produto que não serão relevantes no momento de mostrar esse produto no carrinho. Quando eu vou mostrar esse produto no carrinho, eu preciso ter uma imagem, eu preciso ter, eventualmente, um videozinho mostrando dele sendo usado, eu preciso de uma descrição
para o usuário, eu preciso de uma apresentação desse produto, eu preciso do preço de venda, que é diferente do preço de custo. Eu não preciso necessariamente da quantidade de produtos disponíveis no estoque. Já no estoque, eu preciso cadastrar quando eu recebo a quantidade é importante. Na apresentação no meu carrinho, no meu showroom, digamos assim, para o usuário comprar, a quantidade não é tão importante. Ela vai ser importante no momento que o usuário inclui no carrinho e tenta pagar. Ó, aí vale a pena a gente avisar para ele, ó, esse produto não está mais disponível. Quer que eu te avise quando ele chegar? Que é o que muitos dos e-commerce fazem. Então, assim, mas vocês viram que o produto ele vai mudando a forma dentro do mesmo software, digamos assim. Eu não estou falando aqui da arquitetura do software. Lembrem-se que estamos mantendo as opções abertas e trabalhando, por enquanto, no modelo de domínio do software. Eu estou criando o coração do software, eu estou organizando as regras de negócio, né? Eu estou identificando as entidades e organizando o contexto onde essas entidades vão operar. Então tá, temos dois contextos, estoque e carrinho de compra. Adriano, mas e aí? Como é que eu identifico essas entidades que você está mostrando? Bom, nem sempre o contexto ele vai ter uma única entidade, ele vai ter várias entidades. Mas o ponto que eu estou querendo trazer aqui é que o que vai te fazer ganhar tempo, ganhar agilidade e manter a complexidade do software sob controle é a identificação de entidades básicas. Porque todo o contexto ou software, se o software for pequeno, digamos que você vai desenhar tudo num contexto só, e aí você vai ter várias entidades ali, você vai ter 4 entidades, 5 entidades, mas é importante você identificar quais entidades podem ser consideradas as primárias, a entidade mais importante, aquela entidade que vai ser o ponto de entrada para as demais. Então, aqui no nosso caso, estamos só com o produto, né? Não foi criada nenhuma entidade adicional. Mas já é possível a gente, né, perceber que, poxa, produto no estoque é uma entidade que pode ser primária. Por que eu estou falando pode ser? Porque essa entidade ela vai mudar, esse papel ele vai mudar de acordo com o que a gente precisa implementar aqui. Esse é o ponto, esse é o primeiro exercício para depois a gente poder evoluir para padrões onde a gente trabalhe com mais entidades dentro da mesma operação. Então, assim, se você quer organizar o seu software e não quer já iniciar com padrões como agregação, com padrões mais elaborados que vão demandar um detalhe maior na hora do desenho, na hora do projeto, uma avaliação mais criteriosa, você pode começar elencando entidades principais e olhando para a interface e como aquela operação vai funcionar, e você modelar aquele contexto, modelar aquelas tabelas, aquele pequeno domínio, aquele conjunto de tabelas, sempre referenciando essa entidade principal. E quando você for relacionar com outras, você sempre relaciona essa entidade principal, de maneira que ela é a interface daquele determinado conjunto de tabelas. Então vamos lá. Uma tabela no estoque, um estoque, ele vai ter o local onde está esse produto, né, a prateleira, ele vai ter uma série de outras. A prateleira pode ser eventualmente uma entidade. Eu vou duplicar aqui o projeto, o produto. Deixa eu duplicar ele aqui.
Vamos chamar de estoque. Vou adicionar aqui. Por enquanto eu vou deixar o restante. Eu só vou mudar aqui algumas propriedades relacionadas ao tipo, para que as duas fiquem. Isso da entidade, eu vou definir que ali os estoques são prateleiras, né? E as equipes vão movimentando os produtos de acordo com a venda, com o estado dele, ou seja, se ele chegou, ele fica no estoque 20, conforme ele é posto para venda, ele vai para o estoque 30. Então, assim, estoque, por exemplo, ele é uma informação que vai ficar restrita ao contexto de inventário. Ele não vai ser publicado para outros. E sempre que ele for publicado, ele vai junto com o produto, né? Ou seja, o produto leva a identificação do estoque, né? E aí, com isso, eu sei aonde, eu sei, por exemplo, a disponibilidade do produto, eu sei se ele já está para ser vendido, e aí no carrinho eu posso até apurar mais o meu processo de venda lá. Ou seja, eu posso otimizar, ou se alguém está comprando, eu já posso movimentar o produto para uma bandeja de um estoque de pré-compra ou de em-compra, por exemplo, e aí, se ele for cancelado, ele volta. Então, são coisas que a gente pode fazer, né? Mas essa informação sempre vai via produto, né? Ou pode fazer o oposto. Eu vou definir o estoque como a minha entidade primária, e aí, sempre que eu quiser acessar o produto, eu vou dizer qual é o estoque que ele está. Então, assim, como seria essa relação? Digamos que o usuário chega numa interface, né? Eu quero listar os produtos, e aí eu vou mostrar para ele a lista de estoques disponíveis, né? De recepção, de inventário ou de disponível para venda, vendidos. Aí o cara seleciona ali e, eventualmente, aí ele vê uma lista de produtos ou abre para ele ali todos os produtos que estão naquele estoque. E aí, o que eu estou mostrando isso? É porque essa relação, se a gente não explora, a gente vai representar isso no modelo e depois, se a gente não cria restrições, a complexidade vai espalhar, porque estoque vai acabar sendo relacionado com outras entidades, eventualmente, que não mudam pelos mesmos motivos que estoque e produto. E se eles não mudam pelos mesmos motivos, eles vão causar impacto em rotinas diferentes. E aí, no momento da manutenção, você acaba tendo que testar mais coisas do que precisaria. Você acaba quebrando a sua estrutura de testes, porque normalmente os testes eles verificam os objetos e as operações de um determinado contexto, e a atividade sempre estará relacionada a um contexto. É por isso que a importância do modelo de domínio ser contextualizado, ou seja, de você criar vários modelos de domínio. Eu estou falando em contexto, para essa palavra já se tornar mais comum para você. Para quem usa DDD, ela é do dia a dia, mas se não é usado o DDD, em muitos casos, a gente acaba modelando tudo como se fosse uma grande aplicação, né? E aí gera o monolito com forte acoplamento, que vai gerar um problema e um custo de manutenção que só vai aumentar. No entanto, se você modularizar, se você criar vários modelos de domínio com tabelas primárias e secundárias definidas com base no caso de uso que está sendo implementado, você vai controlar, porque você vai ter pequenos clusters, você vai ter pequenos conjuntos, né? E aí você precisa
projetar de maneira a ter esses pequenos clusters de conjunto, de entidades, para que a coisa fique gerenciável, né? Pois você vai sempre trabalhar com esse grupo, né, de entidades dentro das funcionalidades que estiverem sendo trabalhadas. Então, deixa eu ver aqui se teoricamente tem mais alguma coisa relevante. Eu acho que não. Então, vídeo passado. Do que eu chamar um construtor, deixa eu ver aqui, do que eu chamar o construtor puro e simples daquela entidade. Porque o construtor ele pode ser chamado a qualquer momento. Agora, se eu chamar o objeto .new, o objeto .combine, .from, qualquer método que dê uma significância mais explícita para o contexto de operação que está acontecendo, é muito mais interessante e vai deixar o seu código muito mais manutenível, dependendo de muito menos conversas e alinhamentos, para que um código seja alterado. Poxa, se aqui eu estou criando um projeto, eu estou criando um produto, eu estou chamando o método new, porra, possivelmente vai ser um novo produto, né? Esses valores, esses campos, eu vou entender como campos requeridos, ou se ele não fosse requerido, ele não estaria sendo passado, e assim vai, né? Então eu posso avaliar com mais clareza, né, o que está acontecendo no dado momento. Então tá, vamos lá, criando um produto. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou desfazer esse teste, eu vou duplicar o de cima, eu vou manter os parâmetros aqui, eu vou mudar esse nome, vai ser um nome ruim, mas é porque eu quero mostrar a mesma funcionalidade a partir de outro prisma. Quando a gente modela a entidade, é possível explorar a interface estática dela ou a parte dinâmica. Eu não preciso ficar criando métodos estáticos para tudo que eu for fazer na entidade, não é requerido. Você pode, eventualmente, trabalhar com métodos estáticos. O importante é você ter uma interface clara para a interface, né, para o contexto de negócio que a entidade está provendo. Então, o que eu estou escrevendo aqui agora é uma regra de entidade, né? Então, essa regra de entidade, ela pode ser pura e simplesmente uma modificação local à entidade, ou ela pode ser um novo relacionamento com uma entidade secundária, como, por exemplo, eu atribuir o estoque aqui, ou até mesmo, né? Então, deixa eu voltar aqui, cadê? Limpo, né? Ele se mantém, e outra, eu não estou criando um novo objeto, estou usando o que eu já tenho. Description should be new description, new DASCR. Aí aqui, vamos lá, tenho a nova descrição, beleza. Temos o teste. Tá? Deixa eu ver a ordem aqui, novo nome, novo DESC-R, copiar para saída, DESC-R, aqui não existe, está errado, vamos trocar o parâmetro, a única coisa faltando agora ele continua o read-only para fora, mas aqui dentro você pode
você pode utilizar desde que, vamos lá, aqui o que eu preciso fazer, eu só posso, ou só é interessante, né, que eu faça a modificação do nome se ele for válido. Se ele não for válido, eu não modifico e ainda pego as regras. Append result, new description, ponto, validation, ponto failure. E deu. E agora, se formos rodar, vamos ver o caso feliz aqui, se vai passar. Vamos ver se não tem mais nada quebrando aí, né, com as mexidas lá do estoque. Né? E beleza, ó. Passou a atualização, o nome tá errado ali, mas... Ó, então, ó, a gente fez a atualização, e aí vocês viram, eu incluí uma propriedade nova, incluí um método novo numa entidade existente, e a mudança ela ficou específica nessa entidade. Eu não mudei o contrato da entidade, se eu não mudei o contrato dela, eu digo contrato, eu não incluí nenhuma propriedade nova, eu não estou impactando na camada de persistência. Né? Eu não estou impactando na visão de estado dessa entidade. Então, a minha modificação, ela é pontual. Ela é num único objeto, em um único ponto. Porque eu vou alterar o contexto e o cenário específico daquele contexto. Vocês estão percebendo como o alinhamento entre arquitetura e caso de uso facilita a modelagem e até o mapeamento das entidades do processo, que aqui, ó, eu posso começar com a atualização da descrição, né? Atualização da descrição da entidade, eu sei da entidade produto, eu sei quais propriedades estarão envolvidas, as regras daquela propriedade, ou que eventualmente eu precise incluir, até mesmo no VO. Pode ser que eu precise de uma nova regra ali, mas eu vou mexer só no VO. Vou criar um teste novo para aquela regra nova. Então, vocês viram, eu vou precisar criar uma regra, eu vou precisar criar um objeto, ou não, já existem os dois objetos que eu vou trabalhar. Poxa, então eu não preciso criar classe nenhuma, eu vou criar um método. E nesse método, eu vou incluir uma regra. Então, se eu tenho uma regra de modificação, eu eventualmente vou ter uma regra de validação do oposto, ou seja, em caso de erro, eu preciso acumular esse erro para que a minha entidade se torne um objeto inválido com base naquela modificação que tentou ser feita. E aí, vocês estão vendo que todo o código, toda a mudança de estado está sendo feita na camada de negócio. Futuramente, a gente vai ver aonde entra o dado que já existe para eu operar e fazer esse tipo de operação. Né? Mas, né, por hoje, eu vou parar por aqui. Né? O vídeo já se estendeu bastante. Então, eu espero que vocês tenham conseguido perceber que modularizar o seu modelo de domínio, criando vários em volta de entidades principais, vai facilitar a manutenção e vai dar independência, vai trazer, na verdade, para a aplicação a mesma independência que o negócio tem, porque as áreas mudam e muitas vezes mudam sem coordenar umas com as outras. Quando você percebe, você recebeu o documento amarelo, passou a receber o documento verde, e, poxa, o que aconteceu lá dentro? Eu não sei, eu só recebo o documento, eu sei que o documento mudou, mas e aí? Essa independência é importante que a sua aplicação provenha, porque ela é a representação digital do negócio.
beleza? E a gente vai evoluir mais aí nesse sentido, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Esse é o Road to Agility, eu sou o Adriano Ribeiro. Valeu.